Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos que estão aqui nessa noite. Sou a professora Gardoni, sou presidente da IGS Brasil, e é com muita honra que hoje nós estamos recebendo a webinar do Dr. Vinícius Benjamin. Essa webinar, ela tem o apoio da Geotecnia Brasil, a quem a IGS Brasil agradece, e também da Valoriza Resíduos. Nós agradecemos na pessoa do Dr. João a parceria preciosa com a IGS Brasil. A palestra intitulada Geossintéticos sem projetos de aterro de resíduos. Bom, a IGS Brasil, ela é um capítulo brasileiro, né, da IGS Internacional, e é uma sociedade sem fins lucrativos que vem prestando serviços relevantes à comunidade da engenharia geotécnica no Brasil, por meio de cursos técnicos para profissionais, cursos básicos em universidades, cursos de formação em geossintético para professores de graduação das universidades, que é o Educando Educadores, já na sua 7ª versão, né, que vai ser agora esse ano, 2025, que vai acontecer em Natal, no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte. Também os simpósios regionais, nós estamos na 2ª edição do Geosint, que agora vai ser o Geosint Nordeste, né, que também vai acontecer junto do Educadores em Natal, em setembro desse ano. E as webinars, com temas relevantes, né, abrangendo principais problemas e temas, né, importantes da engenharia geotécnica brasileira. Então, a gente agradece a todos os presentes e a todos os parceiros, e a gente coloca, vou passar a palavra para a Caroline Tomazoni, que vai ser a moderadora da Universidade Federal do Paraná, vai ser a moderadora dessa palestra. Vou aproveitar para agradecer a professora Caroline e também ao Vinícius, né, por essa importante atividade. Muito obrigada, Caroline. Obrigada, professora Gardoni, obrigada, IGS, pelo convite. Então, antes de passarmos a apresentação da noite, vou fazer uma breve apresentação do palestrante dessa noite, o Vinícius Benjamin. O Vinícius, ele é formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Ele também é doutor em Geotecnia pela mesma instituição, onde participou da construção e montagem do Laboratório de Geossintéticos, né, da USP de São Carlos, tão conhecido. Ele trabalhou como pesquisador visitante na Universidade do Texas, em Austin, avaliando estruturas de arrimo em grandes dimensões. E em 2006, ele recebeu em Yokohama, no Japão, o Prêmio International Geosynthetic Society como melhor aluno de doutorado do biênio 2005-2006. Atualmente, ele trabalha com consultoria e projetos na área de geotecnia da empresa Engie Consultoria. Passo a palavra, então, ao Vinícius agora, que vai dar início à palestra de hoje, Geossintéticos em projetos de aterros de resíduos. Carolina, muito obrigado pela apresentação, professora Gardoni. É uma grande honra poder estar aqui. Esse projeto de webinars começou em 2020. Eu ajudava bastante na organização pela IGS, e 5 anos depois é um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês. Então, o tema escolhido hoje, conversando junto com a IGS, foi discorrer um pouco sobre a aplicação dos geossintéticos em aterros de resíduos, né? Eu vou falar um pouco mais focado em aterros sanitários, mas para muitas coisas se aplica, como pilhas de mineração, como estações de tratamento de efluentes, como lagoas de irrigação, várias aplicações que a gente pode aplicar esses geossintéticos como barreiras. Então, de certa forma, a gente, quando pensa em aplicar um geossintético, uma barreira, em um aterro de resíduo, a gente tem 2 aplicações principais. Uma seria com relação à impermeabilização, que a gente não quer que a água entre quando a gente tem um sistema de cobertura, ou a gente não quer que a água penetre no solo, contamine o solo, o lençol freático. E a gente também teria com relação a uma drenagem, que basicamente é para manter um gradiente baixo e uma estabilidade geotécnica desse material.
Quando a gente pensa em aterro sanitário, a gente projeta ele para ele não ter vazamento. E a partir do momento que a gente começa a jogar o resíduo dentro dessa área, a gente não sabe mais o que está acontecendo. A gente pode projetar drenos de testemunho para detecção de vazamento, mas por muitas vezes eles não são efetivos. Mas a gente sabe que essas barreiras elas apresentam falhas. Aqui é um caso real que foi aplicado aqui uma geomembrana numa lagoa aqui para o agro, e a gente vê um reservatório cheio lá em cima, a gente vê um reservatório vazio embaixo, basicamente esse de baixo está vazando. Então a gente tem conhecimento que essas geomembranas têm falhas significativas e a gente precisa tomar cuidado durante o projeto e a instalação dela para como conseguir o melhor sistema possível e eficiente. A gente vê muitas fotos dessas publicadas hoje, fotos bonitas no agro, com esses reservatórios cheios, mas a gente tem tido muitos problemas com relação a esses piscinões que o pessoal chama, né? Basicamente, pela falta de um dimensionamento geotécnico, de uma compactação adequada, por uma troca do material de fundação, mas principalmente por falhas na geomembrana. Então, a gente tem instalações muitas vezes bem pobres nesse tipo de estrutura, e a gente consegue enxergar na realidade que esses sistemas podem apresentar falhas e a gente precisa tomar um grande cuidado com isso. A gente não vai falar sobre esses piscinões hoje, mas eu só queria alertar para a gente poder partir para um próximo passo, que seria com relação ao projeto dos aterros. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande na base desses aterros, mas também na drenagem interna, para permitir que o churume consiga descer de uma forma adequada, o gás consiga subir de uma forma adequada e a gente consiga manter as pressões baixas dentro desse aterro de resíduos. Então, basicamente, quando a gente vai pensar em um projeto, a gente vai primeiro escolher uma área que tem um solo adequado, vamos escolher uma área que tem uma boa declividade para a drenagem poder funcionar. Pela norma BNT, ela cita pouquíssimas coisas, mas uma que ela cita é que a gente precisa ter uma permeabilidade inferior a 5 vezes 10 a menos 5 centímetros por segundo. A gente tem que ter uma boa capacidade de suporte, porque a gente tem aterros sanitários hoje no Brasil com altura próxima de 150 metros de altura. A gente precisa que esse material possa ser escavado, porque a gente vai usar durante um processo de operação de um aterro sanitário de 10 a 15% do volume dele em solo. Então, a gente precisa selecionar bem essa área. Aí eu vou colocar uma camada de argila compactada, vou colocar uma geomembrana, um geotexto de proteção, um colchão drenante, e eu vou operar o aterro. Esse aterro vai ter uma declividade aqui em torno de 1 para 2. Eu vou ter essa drenagem caindo numa lagoa de churume, e essa lagoa de churume tem que estar a 1,5 metro do lençol freático. Então, isso aqui é uma regra de bolo a ser seguida quando a gente vai trabalhar num projeto. O meu objetivo hoje é tentar fazer vocês entenderem o porquê que a gente trabalha dessa forma, tanto com relação à segurança ambiental, como que a gente projeta essa impermeabilização ou barreira de fluxo, como preferir, como a gente vê essa drenagem e o projeto em si do aterro. Então, quando a gente transforma tudo aquilo ali, a gente vai ver uma figura como essa, que é uma seção transversal típica de um aterro sanitário. Eu vou ter aqui minha barreira de fluxo, composto pela geomembrana, pela camada de argila compactada, um geocomposto bentonítico. Eu vou ter aqui os drenos de gás, que eles servem para o gás sair, mas eles servem também para o churume descer, encontrar com esse colchão e ir embora. A lagoa de percolados, descendo por gravidade, ou pode ser bombeado. A gente tem aqui os taludes que precisam ser cobertos. E tudo isso ele entra de uma forma específica num projeto. Então, a escolha da área, ela é uma etapa muito, muito importante. Então, ela vai ter que respeitar as questões ambientais, distância de aeródromo, vai ter que respeitar várias questões ambientais, distância de curso d'água, mas, basicamente, a gente precisa de uma boa declividade e um solo bom. Então, o primeiro passo é entender qual solo que a gente tem lá embaixo, se a gente não vai ter um solo mole, se a gente não vai ter um material com bastante fragmento rochoso, que é ruim de ser compactado, se o NA está a uma distância significativa, e se ele tem uma boa propriedade geotécnica para ser compactado e me dá uma segurança ambiental. E o mais importante é a gente conseguir a permeabilidade inferior a 5 vezes 10 a
menos 5 centímetros por segundo. Geralmente a gente consegue isso daqui através de uma metodologia que a BGE desenvolveu, que a gente consegue ver a permeabilidade através de um furo de sondagem. Isso aqui é um exemplo da importância que a gente precisa para ver esse solo natural. Não somente o solo tem que ter uma baixa permeabilidade, como isso aqui é um caso real de uma obra que o pessoal esvaziou um caminhão-pipa em um furo que tinha no solo aqui, e essa água vai embora. Então, a gente precisa entender a questão geológica, se esse furo aqui é de animal, se esse furo é uma questão natural. Então, isso gera uma insegurança que a gente precisa tratar numa etapa de projeto. Isso aqui é um piscinão que rompeu na Bahia, e cada furo desse aqui seria um furo que ocorreu numa geomembrana. Esse reservatório acordou cedo, vazio, sem nenhuma água. A água foi embora, esvaziou esse reservatório. Então, aqui a gente tem várias cavernas nessa região. Não foi feita uma prospecção, não foi feita uma camada de argila compactada, se confiou toda a vida numa geomembrana, ela falhou e a estrutura por si só falhou. Então, a gente sempre tem que trabalhar com a barreira dupla. É o que a gente vai ver daqui para frente. Então, como é que a gente projeta essa barreira? A gente vai ter aqui um sistema principal composto por um geossintético, por uma geomembrana, mas eu preciso também de um sistema de segurança. Então, no projeto por si só, a gente vai escolher aqui um subleito adequado, como a gente viu anteriormente. Eu vou ter aqui em torno de 60 centímetros de argila compactada, com permeabilidade inferior a 1 × 10⁻⁷. Eu vou ter uma geomembrana, vou ter um geotexto de proteção, uma camada drenante. Essa camada filtrante com geotexto a gente vai discutir se a gente aplica ou não, e o resíduo sólido em si. Isso aqui é o critério mínimo exigido pela EPA americana. A gente não tem uma especificação própria no Brasil, então a gente acaba utilizando metodologias que vêm de fora. A gente vai falar um pouco sobre transporte de contaminantes, e a gente vai focar na advecção, a gente não vai falar sobre a difusão. A geomembrana, por ser um material com uma espessura muito fina, ela pode ter um transporte de contaminante devido a uma concentração de gradientes por dentro dela. Mas a gente vai falar sobre a advecção, que basicamente é o vazamento através de furos. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre permeabilidade, a gente não tem nenhum material que seja impermeável. Por isso que a gente muitas vezes evita falar em barreira, em camada de impermeabilização, a gente chama barreira de fluxo, que basicamente é conter um material e desviar ele. Então, quando a gente tem aqui uma geomembrana, por exemplo, a gente está falando com um material que é 1000 vezes menos permeável que uma camada de argila compactada, por exemplo. A gente tem um geocomposto drenante, que a gente vai falar um pouco, que fica entre uma areia e um pedregulho, e a gente tem aqui um geocomposto bentonítico, um geocomposto argiloso, ou GCL, como alguns preferem chamar, que ficaria entre uma argila e uma geomembrana. Então, quando a gente mescla esses materiais no projeto, a gente consegue pensar numa forma eficiente de se trabalhar. Os geossintéticos, por si só, eles são o elemento principal. Então, hoje a gente não consegue pensar em nenhum aterro sanitário que não se fale primeiro numa geomembrana. E o que seria um geossintético? Assim, a gente está aqui no evento da IGS, eu evito até entrar muito na teoria, muito a fundo, mas geo vem de geotecnia e o sintético é matéria-prima, um material polimérico. E qual que é o grande problema desses plásticos no meio ambiente? É que se eu enterrar esse material aqui e deixar ele coberto, aí esse material vai durar 100, 200, 300 anos. Então, quando eu pego esse material e transformo ele no material de engenharia, ele vai durar 100, 200, 300 anos. Desde que bem especificado, bem instalado e que esteja no seu ambiente seguro, porque os plásticos também degradam. Então, eu tenho polímeros que têm um comportamento melhor com chorume, por exemplo, num aterro sanitário, e outros que são inferiores. Então, o material hoje que, assim, para a base de aterro que é o mais aplicado seria o polietileno de alta densidade, o PEAD. Então, a gente vai ter que ver, assim, se for um projeto de mineração, qual que é a compatibilidade química com o resíduo, como que ele vai envelhecer, tomar muito cuidado para essas membranas não ficar muito tempo expostas ao sol, qual que é a vida útil do empreendimento, questão de temperatura, sol, vento, processo construtivo.
e o que se exige em cada local. Tem estados brasileiros que se exige geomembrana de 2 milímetros, tem outros que aceitam bem o 1,5, como tem projetos no Brasil que eu conheço que tem 1 milímetro como uma barreira. A questão da espessura, então, vai depender muito desses critérios falados anteriormente. Quando a gente tem alguma dúvida, se parte para 2 milímetros, principalmente quando a gente tem uma preocupação com a instalação. Quanto mais espessa seja a membrana, menos falhas ela vai ter. Quanto mais fina ela for, mais suscetível a um processo de solda que pode falhar e a gente tem uma preocupação maior. Mas em todos os processos, com qualquer uma da espessura, é muito importante a qualidade da instalação. Então, nesse processo de envelhecimento, por exemplo, isso aqui é uma geomembrana que ficou alguns anos exposta, a gente vê que ela já perdeu toda a sua qualidade, a gente vê trincas aqui, a gente vai ver muitas vezes furos em um processo de instalação que precisa tomar muito cuidado e ser selado. Isso daqui é uma obra que estava tendo um vazamento significativo e foi feita uma detecção de vazamento e se encontrou um furo aqui que foi causado por uma máquina. Então, vocês nunca vão ver um operador de escavadeira que, por engano, raspou a máquina na geomembrana e ele foi avisar alguém que esse material foi danificado. Ele vai tampar esse buraco e vai embora. Então, esse cuidado na instalação é muito importante. O processo de escolha do material, o processo de transporte do material, de armazenamento. Aqui é uma qualidade que a gente vê que cada bobina tem uma cor, a gente vê esses polímeros coloridos. Eu sempre falo para fugir de polímeros coloridos, que a gente vê que não é uma matéria-prima virgem. Aqui furos na questão de manuseio e aqui uma degradação no geotexto ficou exposta ao sol. Então, a gente precisa entender que esses processos de impermeabilização de barreiras com geomembranas, eles são falhos, a gente precisa combater essas falhas. Então, quando a gente tem um processo de instalação da geomembrana, e aí que a gente vai chamar de uma instalação bem pobre, 70% dos furos são devidos aos processos, à instalação da geomembrana, que são equivalentes a 32 furos. E 30% é quando eu vou lançar meu material de cobertura. Então, eu vou lançar o solo, pedra, e esse material pode danificar. E a gente está falando em 14 furos. Como que a gente pode melhorar esses 32 furos? Primeiro, selecionando uma boa geomembrana. Aqui é uma especificação mínima de uma GM13. No mínimo, a sua geomembrana tem que atender esses critérios. A gente pode ser um pouco mais específico e melhorar um pouco esses parâmetros, mas o mínimo que a gente vai buscar é sempre uma GM13. Vamos mostrar o material, vamos especificar um geotexto, vamos pegar um GCL, vamos pegar uma geomembrana, levar ao laboratório. E aqui só um exemplo para vocês que a geomembrana, durante esse processo de extração aqui de corpo de prova, ela apresentou um pequeno funcionamento que pode vir a ser um furo, então é um material que exige muito cuidado. Aí a gente vai em campo soldar. Isso aqui é um reservatório de irrigação que foi esvaziado e a gente viu várias soldas que não foram bem soldadas. A gente consegue colocar uma bota aqui dentro de uma solda dessa. Como que a gente pode melhorar esse processo? É uma questão muito simples. Quando a gente faz um processo de solda aqui por termofusão, você vê dois caminhos aqui que é onde a máquina passa. Ela cria um caminho de ar. Então, eu preciso vir e fazer uma pressão nesse canal de ar e ver se minha solda foi bem soldada. Então, se a gente garante um ensaio desse, que é especificado por norma, eu não vou ter aquela preocupação de ter alguma solda não bem consolidada. A gente vai ter que colocar as manchões nos cruzamentos de solda, vamos ter que colocar manchão onde tem furo e vamos fazer aqui um ensaio de vácuo, que a gente coloca um sabão aqui, pressuriza, e se sair bolha, a gente vai ter algum furo. Isso aqui é uma obra que o reservatório começou a esvaziar de forma significativa, aí teve que tirar toda a água, é um reservatório de água, identificou aqui um processo que deveria ter um manchão aqui, deveria ter sido feito ensaio, o pessoal só veio aqui, colocou um pouco de solda aqui por extrusão, e a gente tem um problema grave como esse. Então, como que a gente resolve esses problemas? Então, a gente viu que a gente consegue garantir a estanqueidade, mas não a resistência. Então, primeiro, para os dois tipos de solda, tanto para termofusão quanto para extrusão, a gente tem que vir e fazer um controle de qualidade. Tem a norma 16199 da NBR, que trata com detalhes todo esse tipo de instalação, não é o escopo aqui nosso hoje, mas a gente vai buscar o máximo da nossa instalação
e a gente vai ter que ter um cidadão como esse daqui fazendo controle de qualidade. Existe uma preocupação muito grande que, às vezes, as pessoas pedem que quer que faça todos os ensaios, a empresa chega com todos os equipamentos e, no final do dia, eles dão um certificado. Isso não é controle. Eu costumo falar que registro não é controle. Isso significa que seria a mesma coisa que você chegar para o seu empreiteiro de terraplenagem e pedir no final do dia para ele todo o controle de Proctor, do grau de compactação, umidade ótima. Ele vai te passar um relatório que sempre vai passar. Se você não tem uma empresa especializada no controle de qualidade, você tem que treinar o seu pessoal em campo. Isso aqui é um senhor de 80 anos que teve um piscinão rompido. Eu falei para ele que ele precisava ter um controle de qualidade, ele falou que ele seria o controle de qualidade, ele ficou na obra o dia inteiro. E ele sabe o tanto que ele perdeu dinheiro com essa ruptura e acompanhou todos os ensaios e a obra depois correu tudo conforme teria que ser sido. E esse aqui é o custo da baixa qualidade. Um reservatório que teve que trocar basicamente todas as soldas porque não atendiam ao controle de qualidade. Então, essa é a norma que eu mencionei. Ela segue uma rotina muito parecida com que o IAG, Associação de Instaladores, com o Geosynthetic Institute, que é a mesma associação que especifica a GM13, eles têm a GM19 também para instalação, mas a gente tem uma norma brasileira hoje muito completa com relação à instalação. Então, a boa notícia é que a gente consegue reduzir bastante esses furos, mas a gente continua tendo ainda 5 furos por hectare. Tem coisas que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue garantir que vai ser 100% bem instalado, mas a gente continua com esses 14 furos por hectare, que é com relação à proteção do material. Então, como que a proteção de uma geomembrana é feita? Muitos dos aterros hoje no Brasil faz conforme essa foto aqui. Você vem e coloca uma camada de 40, 50 centímetros de solo. Essa camada, ela tem várias desvantagens, ela vai viver a vida dela inteirinha saturada, com uma resistência baixa, porque o solo não é compactado, um material que tem bastante plasticidade, quando satura, ele vai deformar. E principalmente quando a gente pensa em vida útil, você tem uma base de um aterro com 200 mil metros quadrados, eu coloco meio metro de solo, eu estou perdendo 100 mil metros cúbicos de resíduo, né? Isso é muita coisa. Então, a gente não recomenda esse tipo de proteção, mas é muito utilizado. Como também ninguém peneira um solo para utilizar como proteção. Aqui a gente vê uma pedra, vê galho, e quando eu tenho esse material colado com uma geomembrana, a gente pode causar um dano significativo. Tem gente que vai ao extremo, protege com pneu e enche o pneu com pedra. Aí é o extremo da falta de sensibilidade aqui, de como se fazer uma proteção adequada. Então, foi desenvolvido algumas pesquisas em São Carlos, em torno de 2000 a 2005, por alguns alunos, e se identificou que a gente precisava, naquele momento, para utilizar em proteção de geomembrana, um geotêxtil não tecido de polipropileno virgem com no mínimo 900 gramas por metro quadrado. Então, se foi feito um campo de teste, se colocou a geomembrana, o geotêxtil, a brita, o rachão, simulou carga e se chegou nessa especificação. Quando a gente traz isso para campo, essa gramatura ela ainda é inferior ao que se faz em outros países. Então, a gente sempre vai precisar, num sistema ideal, trabalhar com material bem espesso. Isso aqui é um material com 2 kg por metro quadrado, por exemplo, com esse material aqui que pode perfurar a geomembrana, mas ele evita qualquer funcionamento. A especificação alemã, ela começa aqui com 800 gramas para um aterro de resíduo em torno de 15 metros, mas ela vai aumentando a gramatura até chegar em 3 quilos, quando a gente tem um aterro com 50 metros de altura. A gente nem tem esse material no Brasil. Hoje, a gente se limita para uma boa proteção, um material com 900 gramas. O GRI nos Estados Unidos, ele coloca pela classe que você vai ter de proteção. Então, se você trabalha com solo, por exemplo, você pode trabalhar aqui com 400, 600. Se você vai para uma brita, você vai para 800, 1000, você pode até chegar a 2 quilos. Então, esses aqui são exemplos de proteção de geomembrana. Então, a gente sempre busca o colchão drenante em contato com a geomembrana e um geotexto de proteção que seja significativo. Por que o polipropileno ele é mais indicado que o poliéster? Assim, primeiro,
A má notícia é que polipropileno é mais caro que poliéster. Mas não necessariamente ele é mais caro porque a matéria-prima é mais cara, porque no Brasil, basicamente 100% dos geotêxteis são reciclados de poliéster de garrafa PET. Então, eles acabam tendo um custo mais baixo. O polipropileno, ele não aceita essa reciclagem. Então, ele precisa ser 100% virgem, então ele acaba tendo um custo um pouco maior. Mas vamos lá, comparando os dois materiais, qual que é a grande diferença? O polipropileno ele tem uma densidade em torno de 0,9 e o poliéster em torno de 1,4. O que significa isso? Que a fibra de poliéster com o mesmo diâmetro, ela vai ter um peso bem maior do que o polipropileno. Então, eu preciso colocar muito mais fibra de polipropileno para chegar na mesma massa. Então, significa que eu vou ter com o polipropileno, para a mesma gramatura, 50% mais fibra. Então, quando eu trabalho aqui com poliéster, por exemplo, eu vou ter aqui um material querendo danificar minha geomembrana, e com polipropileno a gente vai ter muito mais fibra e vai proteger melhor. Se eu fosse comparar aqui uma resistência ao funcionamento, isso aqui foi um trabalho desenvolvido no TRI nos Estados Unidos, patrocinado pela Braskem, e se pegou o mesmo fabricante brasileiro de geotêxtil com o polipropileno e com o poliéster. Então, com 700 gramas de polipropileno é equivalente a 900 gramas de poliéster para o funcionamento. Então, se eu fosse comparar hoje no T0 o funcionamento, eu poderia falar, mas você está especificando 700 gramas de polipropileno, posso usar 900 de poliéster. No T0, ok, só que o material ele envelhece. O polipropileno ele tem uma estabilidade química bem parecida com o polietileno. O poliéster, por outro lado, ele vai sofrer um envelhecimento muito rápido. Ele não combina com o churume, por exemplo, nem com outros elementos. O poliéster degrada muitas vezes até com a água, sua hidrólise, e precisa tomar cuidado na sua utilização. Nessa pesquisa feita no TRI, a gente comparou aqui os dois materiais, ele ficou durante 120 dias em contato com o churume. Então, após 120 dias, a tração caiu em torno de 15%, o alongamento despencou, o rasgo trapezoidal despencou, aqui a resistência, a punção caiu em torno de 10%, a permissividade baixou bastante também. Então, o que significa? Que depois de 120 dias, o poliéster já perde no mínimo 15% das suas propriedades, enquanto o polipropileno se mantém com 100%. Então, ele não tem esse desgaste com o churume. Então, o recado aqui, deixar bem claro, tem que ser proibido utilizar poliéster em proteção de aterros sanitários, em drenagem, e também tem que ser proibido se utilizar polipropileno reciclado. Porque muitas vezes a gente vê, o pessoal orça, não sabe o que está comprando e vem o material reciclado. Como você saber se está recebendo o material adequado na sua obra? O primeiro passo é você pesar esse material na balança. Você sabe que você está comprando em massa, então eu estou comprando material de 1 quilo por metro quadrado, então eu estou comprando 1.000 metros quadrados, ele tem que pesar 1.000 quilos. Então, você pesa esse material na balança, você já sabe quanto de massa que você está comprando, se você está tendo esse controle. Segundo, qual que é a cor do material? Ele tem que ter uma cor única. Você tem que ver que foram fibras fabricadas e vão ser utilizadas. Se você vê fibras aleatórias, coloridas, esse material não é virgem. E, por fim, esse material, muitas vezes, se especifica por polipropileno e recebe poliéster na obra, porque o poliéster é mais barato. Então, se coloca na água, se afundar, é poliéster, se não afundar, é polipropileno. Então, dá para você fazer um controle visual e bem prático na sua obra e garantir que você está recebendo o material adequado. Então, passado tudo isso daqui, fazendo o maior esforço possível, a gente consegue chegar que a gente vai cair de 46 furos e vai ter de 6 a 10 furos por hectare. Parece que é bastante furo ainda, né? Principalmente quando a gente começa a enxergar o que é a importância de um gradiente, por que a drenagem é tão importante. Quando eu tenho aqui, representando aqui uma membrana, por exemplo, uma carga hidráulica de 30 centímetros, que é o que a gente tem geralmente quando tem um colchão drenante, a gente vai ter aqui em um furo de 2 milímetros, por exemplo, 380 litros por dia. Quando eu aumento para 3 metros a carga hidráulica sobre uma geomembrana, eu vou multiplicar por 10, eu venho para 3.800 litros por dia. Quando eu multiplico ali por meus 10 furos por hectare, a gente vai chegar que a gente está tendo um vazamento significativo. Se for o churume em contato com o solo, com o lençol freático, a contaminação vai ser significativa.
No Brasil a gente não tem uma especificação típica, mas tem alguns estados americanos que colocam a especificação de 75,8 litros por dia por hectare. O número é quebrado porque ele é feito em galões aqui, mas basicamente a gente não atende nem com um furo, com 2 furinhos de 0,3 milímetros e uma carga bem baixa. Por que a gente funciona e a gente não tem problema? Porque a gente tem um solo compactado por baixo. Então, quando a gente tem uma geomembrana com um solo com 10 a menos 7, a gente tem uma barreira que ela tem uma eficiência muito boa. Então, basicamente, quando eu tenho uma geomembrana intacta, eu vou ter em torno de 1 litro por hectare dia. Quando eu tiver uma geomembrana com furo, vai virar uma peneira, eu vou vazar em torno de 100 mil litros por hectare dia. Quando eu tenho apenas argila compactada, sem trinca, com 10 a menos 7, que é bem difícil conseguir uma geomembrana, uma argila, na verdade, sem trinca, a gente vai ter uma permeabilidade em torno de 1.000 litros por hectare dia. Só que, quando eu junto os dois materiais, a argila compactada e a geomembrana, eu vou ter em torno de 10 furos por hectare dia. Quando eu multiplico isso daqui pelos 6 furos que eu posso ter, eu vou chegar em 75, eu vou estar atendendo. Só que se eu chegar a 10 furos, eu já não vou estar atendendo. Então, a gente busca sempre a melhor eficiência possível. É possível ainda melhorar esses 6 a 10 furos? É possível. Hoje já tem no Brasil mais do que uma empresa que faz de sistema de detecção de vazamento. A gente já viu muito no agro, está começando a se ver em aterros sanitários e principalmente no agro, porque no agro a gente trabalha com geomembranas ainda mais finas e ela tem uma responsabilidade muito grande. Então a gente consegue vir e detectar basicamente todos os furos. Esse sistema é tão sério que você pode, isso nos Estados Unidos até por norma, você vem e faz alguns furos aleatórios no seu reservatório, e se a empresa não achar esses furos, você se compromete na questão de medição e pagamento. Então, esses sistemas são bem efetivos, e chega em alguns casos que o pessoal acaba trabalhando em barreira dupla composta, que seria tudo dobrado, 2 de série, 2 de membranas, detecção de vazamento, que basicamente é um sistema de barreira para um resíduo perigoso, para um resíduo classe 1, e já tem alguns locais do mundo que já está usando isso para aterros sanitários classe 2. Então, a gente consegue melhorar o que a gente tem. Então, a gente falou um pouco sobre a geomembrana, instalação. Como é que a gente consegue trabalhar com argila, por exemplo? A argila, a gente tem tecnologias no Brasil e tem muito conhecimento, principalmente por causa de barragem e compactação de argila. A gente tem boas empresas que vão fazer o trabalho de compactação, a gente tem boas empresas que fazem controle de qualidade, e a gente se busca aqui o melhor que a gente consegue para compactar esse solo. Só um exemplo aqui, como que a gente muitas vezes negligencia a argila. A gente vai ter todos os materiais, então a geomembrana vai ter que ter um monte de especificação, o geocomposto, um monte de especificação, não tecido também. Aqui uma georrede, e o solo compactado tem que ter 10 a menos 7 centímetros por segundo, como se fosse um número mágico. Na verdade, a argila compactada ela também precisa ter especificação, porque se eu trabalho com material com uma alta plasticidade, ao mesmo tempo que ele tem uma baixa permeabilidade, porque ela consegue selar bem seus vazios, quando secar, ela vai ter essa água querendo sair e vai retrair o material. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a essa especificação da argila. A argila tem suas vantagens, ela pode atenuar poluente, ela evita os danos mecânicos que um GCL pode ter, ela dura um tempo significativo, e se você tem no local, é um custo relativamente baixo. Quais são os problemas? Não são necessariamente problemas, mas dificuldades. A espessura dela reduz vida útil, a questão de trincamento é um problema, a gente tem um custo alto se a gente não tem essa argila no local, e o principal é como compactar essa argila em talude. Então, é uma dificuldade muito grande de se compactar em taludes íngremes, que a gente trabalha em aterros, muitas vezes com 45 graus, eu não consigo compactar essa argila. Então, eu muitas vezes tenho que compactar numa faixa de 3 metros, depois cortar. Então, talude é sempre uma grande dificuldade. Então, a gente tem aqui uns parâmetros médios que a gente consegue ter para buscar uma boa argila e a gente vai a campo compactar ela. Então, o processo de compactar o material, a gente vai ter uma extração de jazida, vai ter um espalhamento do material, vai ter que irrigar o material, vai ter que espalhar, vai ter que trabalhar em torno dela, vai ter um outro material para raspar e deixar liso,
depois, por fim, eu passo com rolo liso, depois, se chover, eu tenho que fazer uma compactação manual. Mas o que isso não combina hoje, e a gente tem falado muito de sustentabilidade, é o tanto de máquina que se usa para compactar uma camada de argila compactada. Então, quando a gente vê aqui quanto que a gente está gastando de carbono num processo desse, é um número, assim, muito, muito maior do que se pudesse apenas instalar uma manta e conseguir resolver essa questão de compactação. Mas tudo bem, a gente tem argila no local, vamos utilizar ela, vamos fazer um controle de qualidade, levar para o laboratório, e eu consegui o 10-7. Está tudo certo? Esse 10-7 é por órgão ambiental V. Quando chega em campo, essa camada de argila começa a trincar. E muitas vezes ela começa a trincar de forma significativa. Aqui é um aterro sanitário, que se abriu uma vala, e a gente buscou ver até onde essa trinca descia em torno de 1 metro. Se eu tenho um furo numa geomembrana aqui, e coincide com uma trinca, e meu NA está 1,5 metro, eu tenho uma contaminação direta aqui. Então, existe uma preocupação muito grande em conseguir selecionar esse solo e manusear ele para não ter um trincamento significativo, porque em alguns ensaios mostra que uma argila muito trincada, ela vai de 10-7 para 10-4. Então, é um problema a ser considerado. Como que a gente consegue resolver? Evitar a perda de água significativa. O trincamento é a perda de água. Então, o recomendado, muitas vezes, é instalar a geomembrana em até 48 horas após a compactação do solo. O que acontece na maioria das vezes é a pessoa está acabando de compactar o solo e estão ligando ainda para os vendedores de geomembrana para comprar o material, ainda nem está no site. Então, se a gente quer buscar uma otimização do nosso sistema de barreira, a gente tem que buscar sempre instalar a geomembrana o mais breve possível após a compactação. E quando eu não tenho essa camada de argila, por exemplo, a gente pode fazer um solo bentonita. Solo bentonita se usou muito no Brasil, se usa muito, que basicamente eu não tenho um solo com 10-7, eu vou pegar uma bentonita que tem uma permeabilidade com 10-9 e misturar com o meu solo do local, e eu vou conseguir chegar nos 10-7. Só que não é simples trabalhar com bentonita. Quando você espalha a bentonita aqui, você tem que espalhar ela, você tem que torcer para não bater um vento, porque esse material é extremamente leve. E você acaba criando manchas de locais mais concentrados, menos concentrados, e isso é muita dificuldade. Por que a bentonita é tão eficiente? Porque ela trabalha em lamelas, como se fosse um plástico filme, e um em cima do outro. Então, quando você tem um contaminante vindo, ele tem que ir fazendo um zigue-zague. Isso diminui muito a velocidade do líquido aqui trabalhando em cima dela, ela vai fazendo esse zigue-zague, e você consegue ter um material muito eficiente. Aí o pessoal pensou, então se eu colocar uma bentonita dentro de um papelão, por exemplo, aqui, eu consigo ter um material que vai ser bem eficiente. Eu consigo substituir a argila, por exemplo. Só que por que não funcionou essa ideia? Porque a bentonita, quando saturada, ela tem uma textura como se fosse uma pasta de dente. Então não dá certo. A resistência ao cisalhamento chega próximo de 10 a 12 graus e a gente não consegue trabalhar dentro do aterro sanitário. Aí o que o pessoal pensou? Mas se eu fizer um sanduíche de 2 GOT, vocês colocar a bentonita no meio e agulhar, de tal forma que eu consiga uma resistência ao cisalhamento interna aí acima de 25 graus, por exemplo, eu consigo utilizar e ter eficiência no sistema. Então, esse material foi pensado de tal forma que a gente consegue ter uma alternativa para a argila compactada. Então, aqui é como que é estruturado o material, a gente tem um agulhamento, esse agulhamento, ele responde no cisalhamento direto, e a gente vai ter um outro parâmetro que a gente não vai mencionar aqui, mas é o peeling, né, que é descolar esse material, e a gente consegue saber qual que é a resistência do material. Então, aqui a gente vê a bentonita seca, a gente vê aquela saturada, de tal forma que, quando esse material expande, basicamente, os vazios são todos selados. A gente consegue essa eficiência de chegar nos 10-9. Então, assim, o GCL ele tem várias vantagens, principalmente no que a gente vai falar em instalação. É um material que eu abro uma bobina de 500 metros quadrados e está pronto. Você imagina instalar 500 metros quadrados de 60 centímetros de argila. São 3 camadas de 20 centímetros com controle. Pode demorar uma semana. Então, a velocidade de execução é muito grande. Aquela questão dos taludes é uma vantagem muito grande. Mas eu tenho também alguns problemas que eu preciso levar em conta. Então, isso aqui que a gente fala em talude.
quando a gente vê aterros lá fora, muitas vezes eles têm 20 graus, o pessoal compacta aqui, né? No nosso caso, não. A gente vai ter que trabalhar com taludes mais íngremos, eu não consigo compactar. Então, o GCL acaba sendo uma grande vantagem com relação a isso. A sua instalação ela é bem rápida, é instalado aqui no mesmo dia que instala a geomembrana, a gente nunca recomenda deixar esse material exposto em intempéries, pode chover à noite, então você vê quanto que você vai instalar de geomembrana, a geomembrana tem uma instalação bem mais lenta que o GCL, então a gente consegue fazer esse material, aqui a gente vê o GCL embaixo, a geomembrana sendo aberta. Aqui no final do dia, no pôr do sol, então a gente sempre vai instalar de cima para baixo, a água vai vir aqui, chegou no final do dia eu cubro o GCL, então a água passa por cima, eu acabo não tendo problema. Então, como é que funciona o material? Tem um furo aqui, esse furo encontra a bentonita expande e sela o furo. Acaba sendo um sistema bem eficiente. Mas ele exige cuidados, então o material ele não pode tomar chuva antes de trabalhar com o seu contaminante. Então, quando acontece isso daqui, eu vou ter uma saturação da bentonita, ela vai expandir, e quando secar, ela vai retrair. Então, se eu tenho alguns ciclos de saturação e secagem, esse material começa a encolher, eu perco minha sobreposição. Outra coisa, como a gente falou que esse material ele tem um comportamento como se fosse uma pasta de dente, se eu pisar nesse material saturado, essa bentonita é expulsa, e eu perco a bentonita em um espaço. Então, esse material aqui, quando acontecer isso, ele tem que ser trocado. Evitar erosões internas aqui embaixo, uma chuva muito grande, se instala na pressa, eu acabo tendo ponto de fraqueza. Evitar transporte de veículo em qualquer geossintético, na geomembrana, no GCL, no geotexto, mas o GCL especificamente, ele tem um geotexto bem fino, e aqui após passar o trator, a gente viu um dano aqui, e eu começo a ter aqui uma erosão interna do material, e ele pode ter problemas no futuro. Então, vamos lá, como é que a gente dimensiona esses sistemas? Primeiro, a gente poderia pensar assim, pô, eu tenho aqui um percolado, embaixo eu vou ter... Às vezes eu vejo umas comparações na internet, o que é melhor, geomembrana ou argila? A gente acabou de ver que não existe melhor, existe os dois juntos, né? Mas se a gente fosse dimensionar esse material aqui com somente argila ou GCL, a gente poderia fazer assim, pô, então, se eu tenho aqui uma argila com 60 centímetros, 10 a menos 7, se eu tiver 0,6 centímetros, 6 milímetros com 10 a menos 9, eles vão ter a mesma equivalência hidráulica, correto? Na verdade, não. Não é assim que o material ele vai ser dimensionado. Ele vai ser dimensionado a partir de um furo. E esse furo numa argila vai criar uma pluma de contaminação, aqui no GCL vai se gerar uma saturação aqui, também uma pequena contaminação, esse material vai expandir, a argila, no seu caso, vai ter uma velocidade de percolação bem lenta também, e os dois vão trabalhar de uma forma efetiva. Aí a gente tem os nossos pesquisadores aí que entendem muito de equação, nesse caso aqui seria o Giroux, que eles elaboraram equações para ver quanto que por um único furo seria a minha vazão, comparando uma camada de argila ou comparando uma camada de GCL. Quando a gente compara uma camada de argila compactada e um GCL com uma geomembrana e um furo, a gente vai ter que a taxa de vazamento por um sistema de argila com geomembrana vai passar 250 vezes mais do que uma camada de GCL com geomembrana. Então, numericamente, se mostra que o sistema com GCL acaba sendo mais efetivo do que uma camada de argila. Quando a gente vai a campo, e aqui é uma pesquisa do Bonaparte com Daniel e o Kerner, mostrando que aqui o preenchimento inicial de uma célula, depois aqui os preenchimentos subsequentes das próximas camadas, e aqui após a cobertura do aterro sanitário. E eles colocaram lisímetros nesse aterro, que se media os vazamentos, e se viu que uma camada de geomembrana com argila acabou tendo mais vazamento do que uma camada de geomembrana com GCL. E ele acabou tendo uma eficiência muito grande após o sistema de cobertura final. Então, o recado que a gente quer passar é que não tem melhor ou pior. Os dois sistemas são muito bons. A grande questão é, você tem uma argila no seu local que ela consegue ter uma permeabilidade muito boa, você consegue trabalhar com ela, você pode usar argila. Se você não tem essa argila, você pode usar o GCL como alternativa, mas o que a gente vê pela facilidade construtiva, quando se usa uma vez o GCL, é muito difícil voltar para a argila, porque o ganho de velocidade de obra é muito grande.
Então, a gente pensou na nossa barreira, como é que a gente impermeabiliza com a geomembrana, com o GCL ou argila, como que a gente protege com o geotexto, e a gente vai ter a drenagem por cima. Então, quando eu trabalho com a drenagem, eu tenho 2 sistemas que eu posso escolher. Um é trabalhar com um colchão drenante, que, na minha opinião, é o sistema mais adequado, ou muitas vezes a gente pode trabalhar com uma espinha de peixe, fazendo uma drenagem da base. É óbvio que um colchão drenante ele acaba tendo um custo maior, mas uma informação que a gente levantou um tempo atrás é que todos os aterros no Brasil que tiveram problemas de instabilidade, eles eram com espinha de peixe, não eram com colchão drenante. O colchão drenante ele acaba sendo muito mais eficiente para drenar, porque o churume bate aqui e vai embora. A espinha de peixe, muitas vezes, o churume tem que andar na base uns 30 metros até achar a próxima espinha e achar o seu caminho. Então, a gente vê recomendações de fora especificando 30 centímetros nos Estados Unidos, por exemplo, na Alemanha, meio metro. No Brasil, a gente, como não tem tanto dinheiro como os alemães, a gente acaba especificando os 30 centímetros como mínimo, né? Então, isso aqui é um exemplo de um colchão drenante. A gente busca partículas uniformes. Se a gente tiver uma distribuição granulométrica muito bem distribuída, uma partícula vai entrar dentro da outra e a gente acaba perdendo a permeabilidade. A angularidade é importante. Em países que têm disponibilidade grande de seixo, eles usam seixo como material, porque ele vai danificar menos a geomembrana. A gente tem que buscar uma inclinação mínima de 2%, eu considero um ideal próximo de 5%. É óbvio que quanto maior essa declividade, eu vou ter que me preocupar com algumas preocupações geotécnicas, como a interface de uma geomembrana, mas quanto maior essa declividade, menor vai ser a sedimentação do material, mais eficiente vai ser, ela bate nessa base e vai embora, e acaba tendo uma eficiência muito grande, como nesse caso. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui a geomembrana sendo instalada lá na frente, aqui a gente vê o geotexto de proteção e aqui a gente vê a camada drenante e o resíduo avançando para cá. Aqui uma outra obra, a gente tem lá embaixo o geotexto, a gente tem uma brita de transição, um rachão de grandes dimensões, e a gente vê essa geomembrana em pé aqui, que a gente chama de rain flap, que basicamente eu vou operar nessa fase aqui, nessa outra não, então quando a água vem, ela bate aqui, ela vai embora, eu consigo separar o churume e a água, e quando eu for operar essa próxima fase, eu corto essa geomembrana e acaba sendo um sistema bem eficiente. Os tubos também, eles têm bastante preocupação, a gente sempre busca um PN, uma resistência adequada, existe toda uma especificação adequada desses furos para não ter nenhum ponto de fraqueza e ter uma abertura adequada para a drenagem do churume. E aí uma questão bem polêmica é com relação se usa ou não um geotexto por cima desse rachão. Se usou durante muito tempo um geotexto não tecido sobre o rachão. E a gente não sou tão velho assim, mas o pessoal começou a descobrir que a gente começou a ter problemas de comatação. Então, essa foto aqui eu tirei, se eu não me engano, em 2004, 2005, e se usava ainda geotexto de proteção, de filtração, né? Então, você começou a ver que tinha comatação biológica. O churume em contato com o geotexto ele cria uma colônia de bactérias que acaba criando essa barreira e acaba selando esse geotexto. A professora Gardoni, que fez a apresentação, ela é uma grande especialista nessa área, pode discorrer melhor do que eu. E aí se começou a não usar o geotexto. Aí o que começou a acontecer? Começou a vir muito material que vem sendo carreado junto com o churume e a gente começou a ter problema nos tubos. Então, muitos tubos começaram a comatar. Aí o pessoal falou assim, a solução então tem que ser um geotexto tecido, porque o geotexto tecido ele não cria colônia de bactérias. E aí ele começou a ser utilizado de uma forma errada, porque o geotexto tecido que está disponível no mercado brasileiro, ele tem uma abertura bem fechada, então ele já vem basicamente comatado de fábrica. Então, se eu proteger um rachão de um solo com geotexto, ele não vai drenar de forma adequada. Mas a gente pode usar um geotexto como filtro? Pode, desde que ele atenda a vários aspectos de retenção, permeabilidade, comatação, resistência, durabilidade. Existe fora do país, no Brasil não existe um material tridimensional. Esse material ele acaba tendo uma abertura boa, essa abertura tem que ser no mínimo 2 milímetros, ele não tem muito problema de comatação, vai passar um material mais fino assim, a gente não tem tanta preocupação, mas o grosso vai ficar.
Esse caroço vai criar um cake, vai criar um bolo, e esse bolo, o pessoal fala que ele é muito permeável, então não teria problema. No Brasil, coisa de cerca de 2, 3 anos atrás, a gente enfrentou um desafio e precisou de um geotexto, por causa de um resíduo específico. A gente buscou alguns fabricantes e a gente conseguiu, com um fabricante específico, um geotexto que tinha uma resistência muito boa à tração, ao funcionamento, que tinha uma abertura mínima de 2 milímetros. Então, esse sistema que ele funcionou muito bem, e a boa notícia é que ele tem um custo inferior aos outros materiais disponíveis para filtro. Então, a gente hoje tem uma alternativa no país de um geotexto para filtração, que a gente pode aplicar ou não. Então, é uma escolha de projetista, alguns especificam, alguns não, e vai em cada projeto essa especificação. Existe uma tendência, principalmente nos Estados Unidos, de voltar a se utilizar um geotexto no tecido, mas a gente está falando de um material de baixíssima gramatura, a gente está falando de 80, 90 gramas. Esse material ele vai rasgar muito fácil. Eu perguntei para o americano, mas e se rasgar? Ele falou, mas qual que é o problema? Você não está usando nada, se rasgar um ponto ou outro, ele não vai ter tanto problema, mas eu tenho minhas preocupações de usar um não tecido. Eu evitaria usar um tecido e se tiver que usar um geotexto, na minha opinião, usaria um tecido aberto como esse. Ele teria uma eficiência melhor. Aí a gente vai pegar esse lixiviado e vai levar para uma lagoa de percolado, uma lagoa de churume. A lagoa, muitas vezes, é onde a gente vai ter o maior gradiente hidráulico e muitas vezes é onde você tem a menor preocupação. Eu conheço muitos aterros no Brasil, algumas dezenas, que na lagoa só tem uma geomembrana e não tem mais nada. Não tem argila, não tem GCL. E a lagoa é um dos pontos que a gente tem que ter a maior atenção. Se vocês lembrarem aquela primeira figura que eu mostrei, o churume desce por gravidade, vai para a lagoa e a lagoa tem que estar a 1,5 m do NA. A lagoa, na maioria das vezes, é o local do aterro, por ser o ponto mais baixo, que está mais próximo do nível d'água. Então, a gente tem uma responsabilidade ambiental muito grande nessas lagoas. Então, quando a gente projeta uma lagoa, a gente vai pensar na base do aterro, o que a gente teve de melhor. Então, que vai ser argila e geomembrana, por exemplo, ok. Só que, muitas vezes, a gente tem uma responsabilidade grande. E fora do país, a gente projeta lagoas como se fosse um resíduo classe 1. Eu vou trabalhar com 2 geomembranas, eu vou trabalhar com 2 GCLs, camadas de detecção de vazamento, uma distância maior do NA, uma camada mais espessa de argila. E a gente pode utilizar. Não é isso que acontece na realidade. Na realidade, a gente, como não tem tanto recurso disponível, a gente busca o que a gente tem naquele momento e, na grande maioria das vezes, acaba sendo uma barreira composta por uma geomembrana. Aí é bom aqui não economizar na espessura, uma geomembrana de 2 milímetros com um GCL ou uma argila por baixo. O churume ou algum percolado, principalmente os de celulose, que tem muita matéria orgânica, se ele acha um ponto de vazamento, ele começa a contaminar o material embaixo. Ele começa a se distribuir e ele começa a formar gás. Esse gás ele vai achar um ponto e ele pode formar essas baleias. Aqui é um ponto bem exagerado, mas a gente costuma ver com uma relativa frequência as baleias, então a gente tem que pensar também que quando a gente tiver uma preocupação com relação ao material que vai percolar e pode contaminar, a gente tem que colocar também um dreno de gás. Esse dreno de gás, ele coincide por ser também um dreno de testemunho. A gente consegue usar o mesmo dreno, que vai ser o dreno de testemunho, e colocar ele também como dreno de gás. A gente evita essas grandes baleias. E como é que funciona esse dreno de gás? Na maioria das vezes ele vai ser um geocomposto drenante, nesse caso aqui uma georrede, que a gente vai colocar debaixo da nossa geomembrana. Nesse caso aqui, por ser uma lagoa de resíduos perigosos, foi um projeto que a gente fez numa indústria petroquímica, a gente tinha 2 geomembranas. Então, aqui embaixo já tem uma geomembrana, aqui a gente tem esse núcleo drenante, por cima uma outra geomembrana. Essa geomembrana, essa foto aqui foi tirada na Bahia por volta de 2 horas da tarde, e você vê que ela basicamente não tem vincos. Então, a geomembrana branca, ela é muito ruim para o olho, você tem que trabalhar de óculos escuros, mas ela acaba tendo uma eficiência muito boa com relação ao comportamento de vincos. Mas o outro motivo dela ser branca é que era uma geomembrana condutiva. Quando a gente trabalha com detecção de vazamento, eu preciso ter um meio embaixo que gera energia, que vai carregar essa corrente para fora. Então, um solo úmido, um GCL, eles conseguem
levar essa corrente para fora. No caso, quando eu tenho uma georrede, eu não consigo. Então, quando eu trabalho com a geomembrana condutiva, eu consigo vir aqui e detectar os vazamentos por cima dela. A boa notícia é que esse material é importado, mas hoje no país a gente já tem fabricantes de geomembrana condutiva, e eu entendo que vai ser uma tendência aí para os próximos anos. Por fim, nessa lagoa, a gente vai ter uma preocupação quando a gente tem uma geração de chuva muito maior, em climas aí, por exemplo, em Santa Catarina, que chove mais de 2.000 milímetros por ano, ou vai para o Pará, ou em alguns locais do país, a gente pode trabalhar com uma lagoa flutuante. Então, isso daqui basicamente é uma cobertura em cima da nossa lagoa de churume, que quando chove, a água acumula aqui em cima, eu bombeio para fora, e o churume ele vai entrando aqui embaixo, essa lagoa ela vai flutuando, ela varia, ela tem um sistema de boias aqui, que a gente consegue não ter nenhuma carga excessiva nessa geomembrana. Estou quase acabando já, pessoal. A drenagem superficial é sempre um desafio muito grande de aterro sanitário. Um aterro sanitário, a gente espera aí durante a vida útil dele que ele vai recalcar em torno de 30% da altura. Isso significa que se eu tiver um projeto de 100 metros de altura, ele tende a recalcar em torno de 30 metros. Esses recalques muitas vezes são diferenciais, então quando eu trabalho, por exemplo, com uma meia cana, a gente vai perder caimento muitas vezes, a gente vai ter essa meia cana danificada, então é uma preocupação grande esses recalques. A curto prazo, a gente pode se utilizar essas camadas aqui de geomembrana, é comumente utilizado em aterro sanitário, não somente para canaleta, como para as descidas, mas um sistema final hoje, o mais utilizado, seria os gabiões colchão, que basicamente a gente desce um aterro aqui, a gente coloca essa geomembrana por baixo, senão toda essa água desviada para cá infiltraria de volta no aterro sanitário, a gente direciona para um ponto baixo e a gente consegue quebrar essa energia. A gente pode ter um sistema alternativo com geocélulas, é um sistema que já foi mais utilizado, hoje se esqueceu um pouco, mas sempre é uma alternativa aí em locais que você não tem acesso ao gabião. E essa água é direcionada para uma bacia de sedimentação como essa daqui, de forma eficiente. Então, sempre no projeto a gente busca no ponto de saída dessa drenagem, como o aterro muitas vezes ainda não está vegetado, tem um ponto de sedimentar esse material. Aqui é um caso de um aterro que foi coberto e a drenagem é feita pelo próprio aterro aqui. Qual que é o único ponto de atenção? Esses sistemas são muito eficientes. Cobrir aterro com geomembrana, eu vou mostrar na sequência, ele acaba tendo uma eficiência muito boa. O grande problema é, a partir do dia que você cobrir o seu aterro com geomembrana, você vai ter uma vazão muito maior. Porque aquela água que infiltrava no aterro, que é justamente o que a gente não quer mais que ocorra, começa a escoar. Então, aquele canal perimetral que foi projetado para um certo fluxo, ele começa a ser sobrecarregado. Então, o único ponto de atenção é, quando cobrir um aterro, em avaliar como é que está a drenagem superficial na base, porque pode ter alguma surpresa. Então, como é que a gente cobre esses aterros? Primeiro, a gente precisa cobrir cobertura diária, cobertura definitiva, com uma camada de solo, para evitar essa emissão de gás para a atmosfera, evitar infiltrar água, evitar vetores do urubu, evitar vários aspectos. Só que, se eu nunca cobrir esse aterro de uma forma efetiva, eu sempre deixar somente com solo, vai ficar infiltrando água e para sempre eu vou ter que tratar o churume. Então, sempre vai ter esse ciclo anual de chuva, geração de churume, então chega um momento que eu preciso cobrir o meu aterro. E como é que eu cubro? Primeiro vai ter essa camada de regularização, que é a camada final do aterro. Muitas vezes a gente coloca um dreno de gás. Isso é uma discussão que a gente tem atualmente, porque os aterros hoje eles extraem o gás de uma forma efetiva para geração de energia, para crédito de carbono, para biometano. Então, o pessoal discute, mas precisa mesmo desse dreno? Não precisa, mas a recomendação é que você tenha um dreno de gás por baixo, para essa geomembrana não subir com gás excessivo. Se coloca um GCL, se coloca uma geomembrana. Esse GCL, a gente acaba usando em capeamento de resíduos perigosos, mas em resíduos classe 2, assim, de aterro sanitário, geralmente não se tem disponibilidade de dinheiro para ter duas camadas, se coloca somente uma geomembrana. A escolha da geomembrana ela é importante, um PAD também pode ser utilizado, mas aqui a flexibilidade do material, se eu pegar um polietileno linear de baixa densidade, ele vai ter uma flexibilidade bem melhor, ele vai ter ainda uma estabilidade boa, química. O PVC também é um material muito bom para essas coberturas, mas o PVC
devido ao custo, ele parou um pouco de ser utilizado. Então, basicamente, esses 2 polímeros é o que a gente sempre vai buscar como uma cobertura, mas atualmente a realidade econômica a gente sempre direciona para um poliestireno linear de baixa densidade. Aqui é o exemplo dos materiais. O PET é muito rígido, ele acaba não fazendo essas curvas com grande facilidade, e o linear acaba sendo um pouco mais aplicado. A estabilidade geotécnica é sempre uma preocupação. Então, o que isso significa? Que essa camada aqui, ela vai saturar porque ela vai entrar, vai bater na membrana e vai escorregar, como se fosse uma camada de solo sobre uma rocha aqui, numa encosta aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que trabalhar com uma camada drenante por baixo dessa camada de solo, de tal forma que eu sempre vou manter aquela camada superficial numa condição não saturada, não vou gerar poropressão excessiva e eu vou garantir estabilidade. Coloca o solo por cima, se coloca aqui uma proteção com grama, geralmente, e a gente tem aqui um aterro coberto, vegetado, e tudo que infiltra nele vai embora. Qual que é o ponto de atenção de tudo que a gente viu até aqui? Todos esses taludes, eles são todos trabalhados com uma única declividade, no máximo 2 bermas. Aqui é um exemplo de uma cobertura com uma geomembrana exposta. Essa daqui é a maior realidade brasileira. Nesse caso aqui, por causa de vento, se colocou essas cordas aqui. No Brasil, como a gente tem as bermas, se ancora nas bermas, mas com relação à durabilidade, esses materiais eles têm uma boa durabilidade. Se eu colocar um material aqui, por exemplo, de 1 milímetro de PAD, de PBDL, ele vai durar no mínimo 36 anos, se bem formulado. Cabe às indústrias desenvolverem materiais bem formulados, mostrar isso para os clientes. O ensaio de UV é um ensaio caro, que o pessoal muitas vezes acaba não fazendo, mas ele é muito importante pensando nessa questão de durabilidade. A cobertura, a gente sempre pede para instalar conforme a base. As coberturas sempre são muito mal instaladas e a gente tem aqui um exemplo de uma cobertura muito bem instalada, onde foi feito o ensaio, porque a gente sempre busca a melhor eficiência possível com relação à água. Se eu pegar um churume que está infiltrando aqui, eu estou pagando muitas vezes R$80, R$100 o metro cúbico do tratamento com transporte. Então, tudo que eu puder evitar para não entrar água, eu vou conseguir ganhar isso de volta lá na frente. Isso aqui é uma grama sintética utilizada em conjunto com uma geomembrana. Então, a gente tem aqui uma cobertura bem efetiva. Eu não preciso gastar em drenagem, eu não preciso gastar com cortar a vegetação, eu não tenho problema, esse material vai durar algumas décadas. E é um sistema que tem uma crescente muito grande, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, eu acredito que é um material que teria um grande uso, mas ele ainda tem um custo muito alto. Eu sei que tem empresas no Brasil querendo desenvolver esse produto, mas atualmente a gente não tem um material assim 100% formulado que dê para confiar, mas eu vejo como uma grande tendência também. E aqui uma geração última aqui de placas em cima de uma geomembrana. A gente tem uma boa notícia que no Brasil esse sistema já foi utilizado no aterro da Caximba, em Curitiba. Está tendo uma grande eficiência aí, o Ricardo Cortez projetou. E a gente já está conseguindo chegar em coisas que tem lá fora. Mas o que eu estava falando antes é, o que tem de coincidente em todos os aterros? Eles basicamente são um pano único com algumas bermas. Isso aqui é um exemplo de um aterro no Brasil. A gente tem uma berma projetada a cada 5 metros, depois esse material recalca, esse 5 acaba ficando com 3. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir cobrir esse aterro usando essa metodologia. Então, hoje, a gente já está fazendo alguns projetos de trás para frente. Quando você cobrir o seu aterro, você vai conseguir, pelo menos, unindo aqui, por exemplo, 2 camadas. A gente não está chegando ao extremo de fazer uma coisa única, de tal forma que a gente tenha uma estabilidade geotécnica, consiga trabalhar com a máquina em cima desse talude e conseguir cobrir de uma forma efetiva. E, por fim, como estou fechando aqui, a questão de estabilidade do talude. O lixo, por si só, é um material que ele tem uma altíssima resistência por causa da quantidade de plástico dentro dele. O grande problema aqui no aterro sanitário vai ser as pressões exercidas pelo churume, pelo gás, e muitas vezes é o que acaba gerando as instabilidades aqui. Então, a gente pode ter aqui uma ruptura, a gente vai calcular uma estabilidade global. Aqui é o momento de uma ruptura, a gente vê aqui esses plásticos tracionados, mas não é nosso escopo falar sobre estabilidade geotécnica do aterro. O que eu quero trazer para vocês é,
E quando eu projeto um aterro, eu vou ter aqui meu fator de segurança, eu vou jogar um RU, quanto que eu tenho de poro-pressão aqui dentro, tudo, e eu vou ter minha estabilidade geotécnica garantida. O que acontece é, nos últimos anos, a geomembrana ela era projetada de uma forma, não se tinha muitos cálculos e se começou a ver alguns problemas de escorregamento pela interface da geomembrana com o solo, com o geotexto, com o resíduo, porque é uma interface muito lisa. Essa interface, quando saturada, ela chega em torno de 10 graus. Então, é uma interface extremamente baixa. Então, por exemplo, aqui no mesmo projeto, que eu tinha 1.6 global, se eu usar uma geomembrana texturizada, eu vou ter 1.5. Se eu usar uma geomembrana lisa, eu vou ter 1.2. Eu sempre vou buscar no mínimo 1.5. Se esse aterro mudar a geometria, se esse aterro falhar uma drenagem, minha poro-pressão começar a subir, eu posso trazer esse aterro para uma ruptura. Então, é por isso que a gente tem geomembranas texturizadas e geomembranas lisas, sempre buscando uma interface. Se eu tenho um aterro escavado, muito profundo, com 15 metros, 20 metros, pode ser que eu não precise de membrana texturizada. Pode ser que em algumas condições eu não precise, mas na grande maioria das vezes, se você tem dúvida, hoje o custo é quase o mesmo se usa texturizada. Texturizada dos dois lados, sempre dos dois lados. Se eu tenho uma geomembrana lisa de um lado e texturizada do outro, eu coloco a texturizada para cima, eu vou concentrar toda a tensão na textura de cima, minha interface embaixo é lisa, o material rompe. Se eu coloco a textura para baixo, não serve para nada, que eu continuo com a interface lisa. Então, a geomembrana texturizada dos dois lados. E aí, quando a gente vai fazer um projeto, qual que é a interface que eu uso? O correto seria pegar o fabricante, mandar para um laboratório, junto com o geotexto que eu vou usar, com o GCL, e se ter o ângulo de atrito. Então, por exemplo, geomembrana com geotexto tem uma variação absurda. Solo com geotexto também tem uma grande variação. Então, a gente acaba tendo parâmetros médios, aí, com uma lisa, por exemplo, 12 graus, com uma texturizada, uns 22 graus. Alguns fabricantes já estão fazendo ensaios, sendo exigido por algumas empresas de aterro sanitário, se buscando uma eficiência grande nessas interfaces e dando para a gente que é projetista uma segurança no projeto. Muitas vezes as pessoas falam, pô, posso fazer, eu tenho um laboratório aqui no Brasil. A grande questão é conseguir simular as condições reais que são em campo em laboratório. O isolamento direto que a gente tem no Brasil são caixas pequenas de 10 por 10. Então, essas caixas, elas não foram projetadas para ter uma saturação, não foram projetadas para ter um controle de poro-pressão. E 10 por 10 já se viu que ela não tem uma representatividade. Existe uma norma STM que são caixas de 30 por 30 específicas, com velocidades específicas que a gente consegue simular. Porque se eu não saturar essa interface aqui, ó, que é uma representação aqui bem grosseira, mas se eu pegar aqui um tecido com uma geomembrana, ninguém vai escorregar aqui num tobogã desse, mas se eu colocar uma água aqui, passa a ser escorregado. Então, os primeiros ensaios de interface que fizeram em algumas rupturas não batia de jeito nenhum. Até o dia que eles conseguiram rodar numa condição controlada com essa umidade, e aí bateu em cima. E algumas retroanálises que a gente já fez de alguns escorregamentos no Brasil, bateu em cima. Então, é uma preocupação esse escorregamento, é sempre um ponto de atenção. E, de novo, assim, na dúvida, sempre usa texturizada, que você só vai ter ganho com isso. Então, é isso, pessoal. Tentei aqui trazer para vocês, em 1 hora que a gente tinha de prazo aqui, o máximo possível do assunto. Imagino que vocês tenham aqui diversas dúvidas, porque eu mesmo tenho várias. A gente sempre está discutindo com a cabeça aberta, buscando um conhecimento maior a cada dia, e surgem novas tecnologias, surgem pesquisas aí acadêmicas que trazem notícias diferentes, a gente sempre está tentando reformular os projetos. Então, estou aberto agora para a gente poder conversar um pouco, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, pela excelente exposição, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Vamos passar, então, realmente, tem algumas dúvidas que foram colocadas aqui no chat. Lembrando que quem quiser ainda dá tempo de colocar uma perguntinha aqui. Então, vamos passar as perguntas. A primeira foi colocada pelo Daniel Meucci. Desculpa se eu pronunciei esse nome errado, mas, enfim.
O Daniel coloca, algumas pessoas do mercado correlacionam a espessura da geomembrana com a profundidade do reservatório, quando, na verdade, muitos outros fatores impactam. Você poderia discorrer, falar um pouquinho mais sobre a sua visão disso? Na verdade, alguém um dia fez uma correlação e espalhou essa notícia. Na verdade, quando a gente vai projetar uma geomembrana em um reservatório, você teria que ter conhecimento do seu solo de fundação e como que ele é projetado. Quando você tem lá um material embaixo, você vai ter o carregamento com a água, o solo, no momento do carregamento, ele tende a recalcar e ele vai tracionar a geomembrana. Então, o pessoal começou a correlacionar isso através de umas formulações do Kerner. Então, se tiver 10 metros, eu preciso de 1 milímetro. Se eu tiver 15 metros, vai para 1,5 milímetro. Na verdade, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque quando a gente projeta e vai ser executado, a gente coloca a geomembrana e não fecha a trincheira. A gente recomenda que a trincheira só seja fechada quando o reservatório já tiver passado da sua metade de carregamento. E aí você vai ter os recalques, essa geomembrana realmente vai ser solicitada e depois a gente vem e fecha a nossa trincheira. Então, é sempre uma preocupação para você conseguir não ter carga na geomembrana, evitando aí um problema futuro de stress cracking, qualquer coisa com relação a isso. Então, no meu sentimento, assim, eu não projeto a geomembrana pensando na questão de espessura com carregamento. O que vai mudar muito é quanto que vai recalcar, e sabendo que vai recalcar, você deixar a sua trincheira aberta. Tá certo. Passamos, então, à próxima questão, que foi colocada pelo Yuri Fagundes. Ele pergunta, não seria possível enriquecer o poliéster para melhorar suas características a serem usadas com qualidade em aterros sanitários? Não tem como. É característica do polímero, né? Pode até alguém desenvolver uma pesquisa, está aberto o campo aí, e você avaliar, mas assim, a questão é quanto que o polímero realmente aguenta. A gente já parte de poliéster reciclado, mesmo se ele fosse virgem. Vocês têm ideia, na Europa não existe geotexto de poliéster. Nos Estados Unidos tem um fabricante. Não existe geotexto de poliéster no mundo. Tem no Brasil, na Austrália, na África do Sul. O geotexto hoje, que tem a maior aplicação com relação à durabilidade, que 90% do mundo fabrica, é polipropileno. No Brasil, a gente acaba usando só em obras ambientais porque precisa. Nas outras aplicações, se usa o poliéster, ele funciona muito bem, não tem problema, mas em obras ambientais tem que ser o polipropileno, a não ser que alguém prove o contrário. De fato, concordo com você. Eu já vi algumas pesquisas do pessoal usando PVC. Na verdade, também, né, o PVC é outra molécula, né, que poderia até... Tem como alterar a formulação dela para ela aguentar esse ambiental, mas também o custo fica muito alto, né? Daí é custo que mexe com a molécula, então essa melhora é a alternativa que a gente tem agora. A próxima pergunta foi colocada pelo Uriel Machado. As geomembranas condutivas são uma alternativa interessante para reduzir a incidência de vazamento de estrutura? Eu não ouvi direito, Carolina. Você pode responder? Pode repetir, claro. por favor? As geomembranas condutivas são uma alternativa interessante para reduzir a incidência de vazamentos nesse tipo de estrutura? Sim, a geomembrana condutiva, ela é uma alternativa, principalmente numa condição como a gente mostrou ali, né? Eu não preciso usar uma condutiva se eu tiver um meio embaixo que conduza a corrente elétrica, mas ela tende a ser uma alternativa muito boa. Eu vou dizer assim, que se o custo fosse o mesmo, não teria problema nenhum utilizar. O problema é que o custo acaba sendo maior. A gente poderia utilizar ela e ter o ganho dela de ser condutível e usar em todas as aplicações. O problema é que tem um custo maior. Então, sabendo que o custo é maior, a gente acaba utilizando só quando precisa mesmo, que a gente tem uma necessidade de conduzir ela e detectar. Mas eu vejo como uma grande tendência realmente. Tá certo. A próxima pergunta é da professora Gardoni. Não sei se ela também está conectada aqui, se ela quer fazer a própria pergunta dela ou eu faço? Eu acho que eu faço, né? Bom, então a professora Gardoni colocou, Vinícius, eu tive a oportunidade de fazer um estudo nas soldas das geomembranas e descobri que as bactérias do aterro se depositavam em grande quantidade neste local, muito mais que na área total.
Isso facilitava a oxidação dos polímeros, causando perda destes e, consequentemente, perda da resistência da geomembrana. Isso feito num grande projeto do governo francês que eu participei. Vocês têm estudo sobre isso aqui no Brasil? Não tenho o menor conhecimento sobre isso. Acho que a professora poderia responder. É aquele negócio, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas será que essa geomembrana funciona com resíduo nuclear, com algum tipo de resíduo? Será que eu vou ter problema? No fundo é o melhor sistema que a gente tem. Ele tem falhas? Ele tem. Mas não tem nenhum sistema melhor do que esse hoje. Geomembranas de PAD para barreiras de obras ambientais são a melhor alternativa para obras. Agora, se tem falha, a geomembrana não pode trabalhar com uma grande temperatura, ela não pode trabalhar tracionada, ela pode ter uma oxidação para algumas condições, aí realmente ela pode ter. Esse assunto para mim é bem novo, eu nunca ouvi falar, acho que a professora podia discorrer depois. Acho que a Gardoni não está mais aqui na sala, Tá. Então, mas eu acho que, né, a gente fica para a próxima oportunidade. Na verdade, assim, acabaram as perguntas que eu anotei, mas ainda não sei se temos tempo. Se alguém quer ainda fazer alguma pergunta, professor Horêncio, salve! Quer colocar alguma pergunta? Tem uma questão ingrata aí que a gente está concorrendo com o Jogo do Brasil, né, Caroline? Quem sobrou aí é que não está confiando na nossa seleção, viu? Mas tá bom. Então, será que acho que encerramos por aqui? Bom, né? Acho que se alguém quiser depois, eventualmente, né? Você colocou seu contato, você colocou à disposição. Então, agradeço mais uma vez, Vinícius, pela excelente exposição. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui e até a próxima, então. Tá ótimo, Caroline. Muito obrigado a todos. Meus contatos estão no final da apresentação. Quem tiver alguma dúvida específica, a gente está sempre à disposição. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Estamos sempre à disposição da IGS para poder contribuir. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos.